Meu bate-papo agora é com o Marcelo Strama. Ele fala sobre empreendedorismo. E ele fala sobre um assunto que eu sou apaixonado. Por quê? Porque eu sou um empreendedor. Afinal de contas, eu não estou aqui à toa. Estou aqui com o nosso podcast e tudo mais. Mas o Marcelo fala comigo aqui. Marcelo, obrigado por falar comigo, obrigado por me atender, obrigado por estar conosco. Me fale, você é de onde? Conte um pouco da sua história e ainda mais, quais as expectativas que você recebeu por aqui? Bom, Jota, primeiro uma alegria a gente poder conversar contigo, a gente sabe da credibilidade do teu programa, por isso tem tanta audiência. Muito obrigado. E jornalismo com seriedade, ouve sempre os dois lados e a gente acha isso muito relevante, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim, que valem narrativas e você traz fatos. Então, alegria a gente poder bater um papo sobre o empreendedorismo. Ok. Eu estive à frente agora do Ministério, da diretoria de fomento no Ministério do Empreendedorismo, fomentando os pequenos negócios, microempreendedores individuais, donos de pequenos negócios, microempresas. Aliás, Jota, eu considero sempre a nomenclatura é equivocada, microempreendedor ou microempresa. A gente vê as histórias de quem acorda cedo, paga boleto, enfrenta a burocracia do Estado. Às vezes o Estado mais atrapalha do que ajuda. E aí chamam de micro. Na verdade, tem sonhos, coragem, vontade, determinação de gigantes. Então eu digo sempre o seguinte, o nome correto deveria ser super empreendedores individuais, porque realmente fazem a diferença e é quem faz a economia dos municípios girar. Negócio circular. E pelo Ministério, eu estive em outras funções também, Jota. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico em município, lá em Diadema. Eu fui secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Alckmin, que aliás vai estar aqui na região, vamos falar sobre isso. O Alckmin é uma pessoa que visitou muito o Sertãozinho, eu te falo isso porque eu o entrevistei várias vezes. E eu converso com as pessoas, é muito respeitado, né? As pessoas não há o que falar, né? Não. E aí fui também, já fui vereador, enfim, fui presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Você foi vereador onde? No litoral de São Paulo. E fui presidente da Junta Comercial, mas eu digo sempre que aquilo que realmente me conecta com o empreendedorismo, com os pequenos negócios, eu penso que é um pouco a minha história de vida. Meu pai começou a vida como catador de papelão. E eu falo isso com muito orgulho da minha história, Jota, porque assim, meu pai me deu oportunidades que ele mesmo não teve, de estudar, de me qualificar, enfim. E então, hoje a gente faz, tudo que a gente faz tem que ter propósito, né? Sim. E aí, quando a gente promove alguns eventos de empreendedorismo, nós tivemos, está rolando ainda em Luiz Antônio, dia sexta e sábado tem em Sales Oliveira o Festival Gastronômico, no sábado tem em Ribeirão Corrente, prefeita Aninha, onde o ministro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai estar. Esses eventos são patrocinados pelo Ministério do Empreendedorismo justamente para que os pequenos negócios dessas cidades, e isso aconteceu em muitos municípios por todo o estado de São Paulo, para que justamente esses empreendedores tenham a oportunidade de vender seus produtos, possam, além de vender no local, prospectar novas vendas, troca de mensagem, propaganda do seu negócio. Hoje mesmo... o network que o pessoal fala, né? Isso. Network. Isso mesmo. Em Luiz Antônio eu escutei uma pessoa falando assim, puxa, cada coisa bacana que tem aqui na cidade eu não conhecia. Então, quer dizer, mostra, serve como uma vitrine, que nem você falou, um network, troca de contato, tudo isso. Então, e aí a gente conhece histórias que realmente mexem com a gente, Jota. Eu vi outro dia numa feira do empreendedor, um jovem de 18 anos. Ele me falou assim, que ele era microempreendedor individual, vendia o produto dele, eu já falo qual é o produto, de porta em porta, produto que ele e a mãe dele fazem juntos e ele sai para vender. E aí, sempre que eu chego nas feiras do empreendedor, eu gosto de me conectar com as histórias, sabe? De ouvir as histórias de cada um. Esse jovem chamado Hugo foi no município de Santo Anastácio, lá no Oeste Paulista, devia ter uns 18 anos. Ele é MEI, microempreendedor individual.
E aí ele me falou, Marcelo, fui chamado em cima da hora, eu vou conversando, né? Eu fui chamado em cima da hora para vir para a Feira do Empreendedor. Então eu e minha mãe acordamos de madrugada, 3 horas da manhã, a gente preparar mandioca chips. Ele, sabe, corta bem fininho, frita, e ele tomou o cuidado de fazer uma embalagem, uma coisa caseira mesmo, mas lacrou a mandioca chips separada do sal, para cada um dosar o sal. Então a gente viu o capricho dele, né? E também fez congelada para quem quisesse fritar em casa, sem óleo, né, fryer, enfim. E me contou a história lá. Depois de eu conversar com todos os expositores, eu fui fazer a abertura da feira, né? A abertura oficial, e ele já estava lá me esperando descer do palco ali. Marcelo, eu vendi tudo. Nossa, eu vendi tudo. Então, que legal. Ele estava tão feliz. Mostra para um jovem, uma oportunidade dessa, Jota, mostra para um jovem de 18 anos que ele pode acreditar no negócio dele, né? Que está lá numa feira, mas pode acreditar no negócio dele. Do ponto de vista técnico, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Eu vou te contar. E você está no meio de uma cidade altamente empreendedora. Sem dúvida. Cidade altamente empreendedora, estou falando por Sertãozinho aqui, não sei, vou te contar alguns fatos, por exemplo. A rede forte do interior de supermercados é sediada em Sertãozinho. É daqui de Sertãozinho. Sim. Que é o supermercado Savenhago, eu não tenho problema de falar nisso. Existem. É um orgulho, né, para a cidade, orgulho, que já está em outra cidade. Parece que agora comprou a rede Paulistão, é isso? É, o Paulistão. Paulistão de Atacadão. E já está desenvolvendo. A gente fica muito feliz, é a força do interior de São Paulo. É a força do interior. Nós temos aqui em Sertãozinho também uma indústria. Sertãozinho tem um polo, primeiro, polo cervejeiro. Olha só que louco. Tem várias indústrias de cerveja aqui na nossa cidade, que é o polo cervejeiro. Nós temos um polo também envolvendo a questão sucroalcooleira. Nós temos a maior empresa, a maior feira sucroalcooleira do mundo, que é daqui de Sertãozinho. Você esteve também na feira da empresa chamada Copercana, que é uma feira maravilhosa. Então, meu irmão, você está no meio e vou falar aqui, hein? É uma italianada empreendedora. Fantástico. Rapaz do céu. Puxa o sobrenome do pessoal, tutti buona gente, tutti italiani. Coisa boa, coisa maravilhoso. Boa. Eu estive com um dos italianos que também ajuda o desenvolvimento econômico da cidade. Hoje eu falei com o prefeito Zezinho por telefone. Estive com o Paulo Galo. Gente bonita. Empreendedor também, ele tem uma empresa. Faz um trabalho maravilhoso na secretaria. O André também, que é coordenador de projetos na secretaria. Enfim, um time bom que tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ontem fizemos uma palestra para os microempreendedores individuais, lá na Associação Comercial de Sertãozinho. Aqui de Sertãozinho. Isso. Também estava o pessoal da Feira Noturna. Outro polo legal da feira. Visitei a feira. A feira é maravilhosa. E quanta coisa boa para comer, né? Maravilhosa. Quanta coisa boa. É caldo, é milho, é acarajé, nossa, é só coisa boa. O hot dog famoso lá, enfim, o espetinho, tem muita coisa boa. O milho do presidente da associação, o Marquinhos, né, que é o presidente da associação, enfim. E aí a gente vai se conectando mesmo. E eles já trouxeram demanda da importância da gente apoiar esse tipo de evento com show, porque eles falaram que quando tem show, acaba atraindo mais gente num fim de semana, num dia à noite. Então é isso que a gente acredita, sabe? De fomentar esse tipo de evento para empreendedores. Além das políticas públicas que a gente promoveu, que algumas delas, que a gente falou na Associação Comercial para os micros, vale a pena a gente comentar aqui também, Jota. Quando a gente fala de política, ontem quando a gente estava conversando com os microempreendedores sobre as políticas públicas e tal... Na Associação Comercial. Isso. E dando uma dica de política, de empreendedorismo para eles, eu contei a história de um guia de turismo norte-americano que ele levava turistas para ver os jacarés, os crocodilos, de perto no pântano lá dos Estados Unidos. E um dia ele estava no barco com alguns turistas e ele se assustou que ele começou a ver pela primeira vez os jacarés se aproximando muito do barco. Normalmente eles ficavam quietos.
E ele percebeu que ele estava lá com um saco de marshmallows. Ele pensou, deve ser isso que está atraindo o cheiro, alguma coisa. Ele pegou e jogou um marshmallow, embora não seja ecologicamente correto, né? Ele jogou um marshmallow e os jacarés foram todos atrás do marshmallow. E ele percebeu que era aquilo que chamava atenção. Diz que tinha um jacaré tão afoito com aquilo do lado do barco que ele conseguiu pôr um marshmallow entre os dois olhos dele. E ele ficou lá parado porque ele sentiu o cheiro, mas ficou tranquilizado. E eu falei para eles que é o seguinte, para os empreendedores, eu falei assim, olha, essa história do jacaré serve para que a gente, enquanto empreendedor, a gente sabe que quem domina a atenção, domina a decisão. Então domine a atenção do seu cliente com valor, agregando valor, com atendimento de excelência, com qualidade do seu produto. Isso é dominar a atenção. Não necessariamente entrar em guerra de preço, sabe? Dominar a atenção do seu cliente. E aí eu fiz uma reflexão comigo, que eu quero dividir com vocês aqui. Quando a gente fala de política, e a gente vê esse clima de polarização, eu penso que é exatamente isso que a classe política vem fazendo hoje. Dominando a atenção das pessoas com algo muito superficial, direita ou esquerda. Quando no fundo o que a gente precisa ter é entrega verdadeira para a população. O que a população quer, eu percebo que quer sair desse clima e poder verdadeiramente, olha, quem pode me entregar alguma coisa? Quem está apresentando um projeto? Quem representa algo novo? Eu acho que é isso que pode mudar a realidade. E aí quando a gente fala de deputado federal, eu tenho amigos dos dois lados como pré-candidatos. O desse lado fica falando mal do candidato a presidente do outro. O desse lado fica falando mal do candidato a presidente. Repare isso. Sim. Será que isso acrescenta alguma coisa de positivo ou só cria um ânimo negativo para a sociedade? Então, quando eu falo com os amigos, eu falo, não esperem de mim essa postura. Esperem projeto, esperem trabalho, esperem entrega, algo que possa fazer com que o microempreendedor individual, mesmo começando pequeno, possa sonhar grande, possa alçar voos cada vez maiores, porque esse clima de polarização é fachada, não é conteúdo, é rótulo, não é essência. E isso aí, para mim, eu acho que realmente a gente tem que virar essa página e construir uma proposta nova para o Brasil. O senhor também vai apoiar o candidato do governo federal, do governo Lula, que é o Haddad, aqui no governo do estado de São Paulo. Sim, o Márcio França é o candidato a vice-governador na chapa? Pré-candidato. Pré-candidato, a gente tem que deixar isso claro, apesar de que a gente sabe como é que funciona, mas é pré-candidato. Bem lembrado, obrigado pela correção. É isso. Cumprir a legislação aqui. Sim. E é pré-candidato. Eu penso que o Márcio França, eu liguei para ele ontem. Para quem não sabe, o Márcio França foi o candidato a governador contra o Dória. Contra o Dória. Que brilhou nos debates. Exatamente. E com proposta de fato, né? E, enfim, eu liguei para o Márcio França, falei para ele, Márcio, você é igual um jogador craque de seleção. Você joga bem em qualquer posição que você tiver. Então, acho que vai ser um vice importante, que não está nesse clima de polarização. Ele tem o apoio da Polícia Militar muito grande, a gente sabe que a Polícia Militar respeita e gosta muito do Márcio, de toda a corporação, tem apoio de segmentos que nem um lado nem o outro tem. Então o Márcio França ele tem esse papel de tramitar, de entrega. Né? Aliás, essas feiras que a gente está fazendo foi na gestão dele enquanto ministro do empreendedorismo. Então eu falei, Márcio, segue em frente, estamos juntos e vamos trabalhar para que possa tudo acontecer. Em relação à sua pré-candidatura, qual a pauta que o senhor vai defender? Pauta do empreendedor. Eu vou dar um exemplo que eu poderia dar vários e estou aqui à disposição. Nós não temos um congresso conectado com quem empreende. Nós estamos falando somente em Sertãozinho, 12.500 microempreendedores individuais. Aí nós estamos falando de mais 5.000 microempresas, 98% do CNPJ. A gente sabe da importância das grandes indústrias, que geram muito emprego, 45% dos empregos do Sertãozinho vem da grande indústria, os outros empregos, boa parte, vem dos pequenos negócios, mas 98% do CNPJ do Sertãozinho são os pequenos negócios. Eu falo que os micro precisam de atenção, os master
já tem muito apoio lá em Brasília, né, Jota? Então, por exemplo, teto de faturamento do MEI, limitado em 81 mil por ano, desde janeiro de 2018. Eu acho que é a maior injustiça que pode se cometer com o microempreendedor individual. Acho não, eu tenho convicção. Além de diretor do Ministério, eu estive como coordenador do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa para tratar do microempreendedor individual. Este Fórum Permanente ele foi instituído pela mesma lei que criou o MEI. E ali eu participava de todas as audiências públicas no Congresso Nacional, mostrando para deputados a importância de aumentar o teto de faturamento. E eu fiz uma conta outro dia, eu vou fazer essa conta aqui, é muito rápida. Aumentou o teto para 81 mil por ano em janeiro de 2018. Quem vendia 14 cestas básicas em janeiro de 2018, vendia 81 mil no ano. Era MEI. Se hoje, esse mesmo empreendedor, as mesmas 14 cestas básicas, ele cresceu? Não. Mas ele já não é MEI, não. Ele já é microempresa. Ele foi empurrado para um sistema mais caro, mais burocrático, mais pesado. Quando a gente fala que em 7 anos, boa parte das empresas fecham no Brasil, o próprio Estado está empurrando microempreendedores individuais para fechar, porque ele deixou de ser MEI sem crescer. Ele foi empurrado para um sistema mais caro, mais pesado, então isso é uma tremenda injustiça. O governo federal está atento a isso agora, mas depende exclusivamente do Congresso Nacional. Então nós temos a bancada do agro, que é importantíssima, tem outras bancadas que não são tão importantes, por exemplo, bancada da bala, essa eu já não vejo muita importância. Tem bancada da Bíblia, e eu não falo como crítica, eu falo como organização, mas não tem uma bancada do empreendedor, que defenda as pautas de quem empreende, de quem acorda cedo todos os dias, de quem paga boleto, prepara seus produtos para oferecer. A gente foi ontem na feira noturna de Sertãozinho, conversando com as pessoas, todos falam a mesma coisa, é necessário aumentar esse teto. A maioria ali já virou microempresa. Quando eu dou o exemplo da cesta básica, porque é fácil a gente demonstrar, porque existem os valores no Diese, né? Mas isso vale para o vendedor de milho, vale para o vendedor de caldo de cana, para o espetinho, vale para quem vende frutas, vale para todos os comerciantes, os pequenos negócios. Lá na feira, a maioria já virou microempresa. Que bom, né? Que seja pelo faturamento, mas muitos que vendem exatamente a mesma coisa viram sem crescimento real, só pela defasagem da inflação. Isso é injusto. Então, veja, foi aprovado o regime de urgência para votação do aumento de teto do MEI em março. Regime de urgência. E ainda não foi votado. Nós estamos quase em julho. Então que urgência que é essa? Ano eleitoral começa a tapear, começa a aparecer essas coisas. Então eu entendo que é necessário ter a voz do empreendedor em Brasília. 17 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Eu vou me lembrar aqui de uma situação envolvendo um professor de economia muito amigo meu, chamado Gilberto César Ortolan Bellini, mais conhecido como Beto Bellini. Ele falava uma coisa para mim que eu sempre achei interessante. Jota, se hoje nós temos 5 milhões de desempregados no Brasil, por exemplo, só citando como exemplo, e de repente 2 milhões e meio desses 5 milhões gerar um emprego, acabou o desemprego. Perfeito. Por quê? É conta de padaria que o economista fez. Exatamente. Então o cara sai desempregado, vai lá gerar um emprego, 2 empregos, e aí de repente ele acaba evoluindo. Você é sempre bem-vindo aqui, conhece o caminho, espero mais vezes, espero que venha, traga o Márcio França, o Alckmin, o Lula, quem você quiser trazer aqui no nosso programa. Eu agradeço demais essa oportunidade. Lançamos também, para finalizar, o Contrata Mais Brasil, Jota, que é uma plataforma onde a prefeitura de qualquer cidade pode contratar um microempreendedor individual da cidade para fazer serviço. Então, em vez de, no pregão eletrônico, às vezes, a empresa de fora da região... A licitação. O que acontece? Leva o dinheiro embora, gera emprego fora, recolhe o imposto fora. Então,
conversei muito com o Paulo Galo, com o André, com o prefeito Zezinho, de Sertãozinho fazer adesão e começar a contratar um microempreendedor individual da cidade. Em vez de 6 meses de uma licitação, em 5 dias faz a contratação de uma maneira muito resumida, mas se quiser detalhar a gente está à disposição. Então dá oportunidade para o MEI, dá agilidade na contratação, dá desenvolvimento local, porque o dinheiro do MEI, ele não vai embora da cidade. O MEI é da cidade. Ele vai ir na padaria do bairro, ele vai comprar na loja de roupa do bairro, ele vai comer pizza na cidade, vai comer um doce no centro de Sertãozinho, enfim, é fomentar a economia. E essa plataforma já está valendo, muitos municípios já aderiram, e aqui na região tenho certeza que Sertãozinho tem tudo para ser pioneira na implementação desse programa, que vai dar muita oportunidade para quem é da cidade. Tá certo. Da próxima vez que você voltar a falar comigo, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Valeu. Beleza. Obrigado. Obrigado, eu. Estamos abertos aí a qualquer pessoa que queira conversar com a gente. Estamos aqui no nosso programa Direto ao Ponto.